Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo é um dos apóstolos que mais fala a respeito do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele às vezes viajava para uma cidade e nunca mais voltava naquela cidade, porque ele tinha certeza que o evangelho que ele pregava era o evangelho eficaz, que se as pessoas realmente praticassem aquele evangelho, o próprio Espírito Santo levaria ela a conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, amém? O profundo amor de Deus. A base do Novo Testamento é essa. Hebreus 8:8 diz, o Senhor diz que daria um novo mandamento, uma nova aliança, não segundo a aliança que ele havia dado a Israel no deserto, mas ele colocaria as suas leis dentro de nós, imprimiria na nossa mente e no nosso coração. Eu aqui sou um facilitador, mas o seu ensinador é o Espírito Santo de Deus. Levanta as suas mãos e diga: Espírito Santo, eu confio na tua liderança sobre a minha vida. Quantos aqui tem mais de 5 anos de convertido? Quantos podem testemunhar que hoje você está mais forte, resistente em relação às tentações e ao pecado do que antes? Tem mais domínio próprio, amém? Só que domínio próprio não é um fruto seu. A Bíblia diz que domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Isso é uma prova em você mesmo, em você mesma, que o Espírito Santo ele tem se manifestado dia a dia na sua vida. Ele se manifesta com paz, ele se manifesta com longanimidade, com bondade. Hoje você já está abrindo a mão para as pessoas com mais facilidade. Amém? Mas você não é bom. Jesus disse que não há ninguém bom. Bom só um, que é Deus. Mas a bondade de Deus, ela tem operado na sua vida pelo Espírito Santo. Se converter ao Evangelho é se entregar ao mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então, agora indo lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16. Esse apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção nos detalhes. Primeiro o judeu e também do grego. Próximo versículo 17. Porque o Evangelho, no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Analisando esse texto minuciosamente, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele diz isso, é porque o verdadeiro Evangelho pode causar vergonha. Lá onde você trabalha, onde você estuda, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, ele pode te deixar fazer pagar uns micos. Tipo isso. Vocês vão entender o momento do suposto mico. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Então confesse comigo, eu não me envergonho do Evangelho. Não existe salvação em outro lugar. Por mais importante, por mais mais importante que a pessoa diante de quem eu estou, o lugar onde eu estou, esse mundo vai acabar e só tem uma coisa que vai me salvar, que é o Evangelho. Então, eu tenho que escolher um lado. O meu lado é o lado do Evangelho. Sim ou não, igreja? Então, eu não me envergonho do Evangelho. Continuando lá no versículo: pois é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra poder é a palavra grega dunamis. Existem várias palavras gregas na Bíblia que falam de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Dunamis. Eis que vos dei poder sobre todo principado e potestade. Exousia, autoridade, é igual um documento, uma carteira de identidade.
Todos aqueles que receberam a Jesus, João 1, receberam o poder para ser feito filho de Deus, exousia. Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ictus, outra palavra grega, mas essa palavra aqui, dunamis, ela é especial, porque não é só uma ideia de poder. Essa palavra dunamis é o poder em movimento, é um poder inerente, é um poder em movimento. Ou seja, a palavra dunamis, poder, é a manifestação do Espírito, não a ideia de que o Espírito se manifeste. Não é a ideia de que o Espírito Santo é poderoso, não é a ideia de que o Espírito Santo vai fazer algo, é a própria manifestação. Quantos aqui sentiram pelo menos um arrepio no cabelo do dedinho mindinho do pé esquerdo hoje? Isso é o dunamis. Alguma coisa aconteceu com você hoje. Talvez você não sabe explicar o que, mas aguarde 12 semanas. Eu gosto de 12 semanas. Alguma coisa aconteceu, porque o Espírito Santo não se manifesta de graça. Ele sempre vem com as mãos cheias. Ele vem com as mãos cheias. Ele vem com as mãos cheias. E ele vem todos os dias. Por que eu digo que ele vem? Porque a Bíblia diz que ele habita em mim. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que ele está sobre mim. E todos os dias, ele virá na viração do seu dia. Talvez ela vai acontecer de manhã ou de tarde, na hora que você estiver dirigindo o carro, lavando a louça, arrumando a cama. Só que você vai sentir que a pomba vai voar tão perto da sua orelha, que você vai sentir um vento diferente batendo, alguma coisa vai tocar dentro de você, e você vai dizer, é isso, é isso. Então todos os dias você tem que viver numa expectativa de uma manifestação nova do Espírito Santo de Deus. Come on, somebody! Vocês estão aqui? O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz, pois o Evangelho, versículo na tela por favor, é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E essa manifestação, pode manter o Romanos 16, 1,16 para mim, tá, gente? Essa manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo, ela salva. A palavra salvação significa prosperidade. A palavra salvação significa cura divina. A palavra salvação significa livramento. A palavra salvação significa libertação. A palavra salvação significa bem-estar. A palavra salvação significa vitória. Mas nada disso acontecerá se o Espírito Santo não se manifestar. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é aquele que creu. Não está falando da fé que você teve ontem em Jesus. A fé de ontem foi maravilhosa. Você creu há 10 anos atrás, você foi salvo, glória a Deus. Mas para ter uma manifestação do Espírito Santo de Deus agora, você tem que crer que Jesus está no nosso meio agora. Tem uns pentecostais aqui na frente e eu fico muito feliz. Talvez vocês consigam incendiar os irmãos que estão lá atrás. Oh, come on. É a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, grego, americano, japonês, não interessa a nacionalidade. Interessa o mover do Espírito. Se o mover do Espírito se move no muçulmano, ele é salvo. Não é a ideia de que o Espírito Santo é poderoso. Ah, eu amo a presença de Deus. Eu também amo, irmãos, mas não é suficiente. Ah, a presença de Deus está aqui na igreja. Está, irmão, mas está lá no presídio também. Está lá no Congresso Nacional. Não parece, mas está. Está lá na casa de prostituição.
Se dois crentes aqui, da comunidade das nações, pegar um violão e uma Bíblia, for lá para o presídio, começar a tocar um louvor e ler Bíblia, o Espírito Santo vai se mover lá e pessoas vão se converter lá no presídio. Se duas irmãs saírem e forem orar lá na casa de prostituição e a frequência do Espírito Santo começar a girar lá, vai haver salvação lá na casa de prostituição. E se o Espírito Santo se mover na igreja, vai haver novo nascimento, como houve aqui hoje. Faz assim com o seu dedinho. Diga: a frequência do Espírito tem que girar. Diga: porque quando esse negócio gira, Deus faz muito mais do que eu peço. Deus faz muito mais do que eu imagino. Ele vai muito além. Mas o poder de Deus tem que operar, tem que girar. O dunamis de Deus tem que girar. Tem que girar. Eu não me envergonho do Evangelho. Diga comigo: eu não tenho vergonha do Evangelho. Diga: eu não tenho vergonha do reteté.